Grande Tiago Baldezi e Mioju, parabéns por mais essa iniciativa de manter viva essa memória de Brasília, da capoeira de Brasília, e agora com com essa forma in memoriam dos mestres que por aqui passaram e fizeram a nossa história, né? A base da nossa história. E realmente concordo com vocês, é interessante que isso aconteça. E eu já posso começar iniciando pelo meu mestre, mestre Arraia, não é? Mestre Arraia Aldenor Benjamin, que em 1964, no Elefante Branco, deu início à capoeira formal de Brasília. Antes tinha passado por aqui um militar que não tenho nenhuma informação de quem foi aluno dele, aonde ele deu aula, mas de forma que de um sistema formal de segunda, quarta e sexta, horário X, pessoas inscritas, foi com o mestre Arraia no Elefante Branco em 1964. E eu, praticamente, o primeiro aluno dele. No Elefante Branco, para trazer alguma memória daquela época, eu posso engatar com outro personagem que vem a seguir, que é a Onça Tigre. O mestre Arraia estava dando aula para nós e aparece Onça Tigre no treino, também nesse período, de 64, e vejo aquele, para mim, um senhor, né? Que talvez tivesse muito menos idade que eu tenho agora, mas era um senhor, eu tinha o quê? Sei lá, 20 anos, 19. E ele, de certa forma, se apresentou e, de certa forma, afrontou o mestre. Porque, de repente, ele para o treino e pergunta para o Aldenor, que a gente chamava naquela época, era Aldenor direto, né? Não tinha esse negócio de mestre, né? E qual era o golpe mais forte que ele tinha? Ele falou armada. Ele tinha uma armada muito forte mesmo. A perna dele era muito pesada, muito musculosa. Aí ele falou, botou os braços para trás e falou, dê aqui no meu ombro. Poxa, nós que estávamos ali treinando paramos para ver aquela situação. E ele deu. A armada pegou no ombro do Onça Tigre. Ele olhou e falou assim, dê com mais força. Poxa, isso na frente dos alunos. Um cara que chega de repente, imaginem você ou vocês, que situação crítica para o Aldenor, o Arraia. O bicho ficou nervoso, e ele nervoso, a gente já sabia que ele saía dos limites. Porque nas aulas, quando aparecia uma garota bonita para assistir nossas aulas, a pancada comia e ele saía treinando com cada um num jogo que tinha que ser muito rápido para não levar uma dele. Mas aí o Aldenor deu uma armada tão forte que a perna oscilou para cima e para baixo assim e subiu e bateu na cabeça, na orelha do Onça Tigre. Coincidentemente, eu conto isso até hoje, as luzes daquele local se apagaram. Eu já estava, que eu estava sentado, caí em pé, depois esse velho caiu. E em seguida acendeu. Não foi um lapso muito rápido de tempo. Foi quando eu vi que o Onça Tigre estava em pé, com as mãos para trás ainda, com o rosto contraído, né? Com os dentes assim, como a gente via que o rosto estava contraindo, não tinha caído, cara. Ele abriu os olhos e falou assim: boa armada. Então, dentro desse contexto, eu já posso contar esse episódio. Se der para seguir, estou dando até um espaço. Mestre Sabu, em 1974, visita a minha academia. Aquele cara forte, muito forte. O Sabu era muito forte. E aí a situação sou eu, como professor, né? Recebo a visita de uma pessoa com um semblante e um corpo bem, bem avantajado. E quer ver a capoeira de Brasília. Eu, claro, convidei e tal. Um pouquinho da aula, eu não tinha nada, eu não gostava de interromper,
só porque chegou alguém e ir logo direto para a roda. Eu continuei minha aula mais um pouco e fiz a roda como era normal. Chamei ele para jogar. Rapaz, fizemos um jogo bom, mas teve uma hora que eu digo, vou dar uma queda nesse cara. E eu não estava vendo oportunidade, digo, quando ele deu o golpe, eu entrei num arrastão, que eu segurei na coxa dele, a contratura muscular dele é tão grande, que ele nem se mexeu, e eu, na memória, soltei a pegada que eu fiz. Eu cheguei a entrar no arrastão mesmo. Mas eu larguei, cara. De pô, não vou nem tentar derrubar esse cara, não. E a partir daí ficamos muito amigos, cara. Muito amigos. Dando mais um espaço, caso vocês queiram usar, conheço o Gato Preto. Dizem que ele teve aqui para Brasília antes até da inauguração, mas não com um sistema de aula normal, uma aula formal. Segundo consta, ele estava trabalhando e até em alguma descanso, trabalho, fazia movimentos de capoeira e isso ficou registrado na memória e registros realmente escritos de alguém. Mas eu o conheço já também, indo visitar a minha academia, e ele não quis jogar, mas ele quis participar com um berimbau maravilhoso. E ele sabia que todos os sábados tinha a roda na academia. Então, claro, eu convidei, mas ele, sei lá se ele iria. Todo sábado ele estava lá, cara. E a roda tinha um astral maravilhoso com a presença dele. Mesmo sem jogar, mas com um berimbau. A gente, para você ver, naquela época a gente usava dois berimbaus. O meu, porque eu estava segurando a roda. Quando ele chegava, era o meu e o dele, e a gente ficava trocando quebradas no ritmo. E ele ria demais, gostava dessa coisa. Então, e depois ele me chama, porque eu fiquei sabendo que ele estava dando aula em Brasilândia, montou lá uma academia, e me chama para ir lá um dia. Quando eu fui sozinho, não chamei nenhum dos meus alunos, mas chego lá, estava o japonês e eu acho que o bailarino, já estavam lá por livre e espontânea vontade. E nisso joguei com vários que estavam lá, tal, até que ele me chamou para jogar com o mais graduada dele. E que eu fosse o paraninfo desse aluno mais graduado dele, que é o mestre, hoje o nosso mestre querido Gavião, em que ele pediu que depois do jogo eu escrevesse o nome do Gavião, que seria naquela hora, dado o apelido, isso num ritual todo dele, talvez um ritual afro, que tinha que soprar no meu ouvido, uma entidade soprava no ouvido dele, aí ele vinha, soprava no meu ouvido o nome da pessoa, o apelido da pessoa. Eu escrevia no abadá dele, no sentido da perna todo, do lado, e ele depois lia. E aí ficou lá registrado Gavião. Outro espaço completo, ainda não completo, porque tem Valdemar Santana, que eu também tenho um maior contato na Academia Júlia de Né, onde eu fazia judô e dava aula de judô lá. E o Valdemar veio para uma luta aqui em Brasília e chamou, fez contato com o Júlia de Né, e o Júlia de Né chamou vários judocas mais graduados para servir de sparring para o Valdemar Santana, para ele ter todo tipo de luta que ele pudesse pegar pela frente. Lá fomos nós. E rapaz, não é que eu dei um pulo, um pisão, mas ele entrou, eu subi e consegui dar um pisão, pegou na boca dele, que ele foi para trás. Meu irmão, eu pedi desculpa, né? Eu digo, não, desculpa. Mas não, ele falou, vamos continuar, é assim mesmo. Eu tenho que ver o que vai acontecer comigo num ringue. Tal. Porra, passou por baixo de mim, me deu uma. Ele me pegou, foi num arrastão, só que ele me levantou para cima. Aí eu falei, ele parou. E por último, o Chibata. Chibata também, que veio com ele, de Salvador. Nas rodas também, lá da minha academia, que eu me lembro bem com clareza, era na 109 quando ele ia. Ele era uma pessoa fora de série, muito educado, militar, né? Era militar.
uma capoeira bem baiana. Tinha aqueles vícios de colocar a negativa toda plantada no chão, no pé, e isso dificultava dele levantar na hora do nosso jogo. Nosso jogo já bloqueava esse tipo de movimento no chão, e eu sentia que ele ficava meio chateado. Mas sempre tivemos um bom relacionamento. Sempre gostei do Shibata. Eu, da minha parte, nunca tive nenhum problema com o Shibata. Sei que ele teve com outras pessoas, mas comigo não. Salve, meu irmão. Falei de todos, hein?